O Castelo Animado. Escrito por Diana Wynne Jones e narrado por Sofia Marussi. Este é para Steven. A ideia para este livro me foi sugerida, numa escola que eu visitava, por um menino que me pediu que escrevesse um livro chamado O Castelo Animado. Anotei o nome do menino e o guardei num lugar tão seguro que até hoje não consegui encontrá-lo. Gostaria de agradecer muito a ele. Capítulo 1, no qual Sophie fala com chapéus. Na terra de Ingery, onde coisas como botas de 7 léguas e mantos de invisibilidade existem, é um verdadeiro infortúnio ser a mais velha de 3 irmãs. Todos sabem que é você quem vai sofrer o primeiro e maior fracasso se as 3 saírem em busca da sorte. Sophie Hatter era a mais velha das 3 irmãs. E não era nem mesmo a filha de um pobre lenhador, o que poderia ter lhe dado alguma chance de sucesso. Seus pais eram abastados, donos de uma chapelaria feminina na próspera cidade de Market Chipping. Bem verdade que a mãe morrera quando Sophie tinha 2 anos, e a irmã, Letty, 1, e o pai se casara com a vendedora mais nova da loja, uma jovem linda e loura chamada Fanny, que logo deu à luz a terceira irmã, Martha. Isso deveria ter feito de Sophie e Letty as irmãs feias, mas, na realidade, as 3 garotas cresceram muito bonitas, embora Letty fosse considerada por todos a mais bonita. Fanny tratava as 3 garotas com a mesma bondade e, de modo nenhum, favorecia a Martha. O Sr. Hatter tinha orgulho das 3 filhas e colocou todas na melhor escola da cidade. Sophie era a mais estudiosa. Lia muito e logo se deu conta de que tinha pouca chance de um futuro interessante. Para ela, isso foi uma decepção, mas mesmo assim continuou feliz, cuidando das irmãs e preparando Martha para buscar sua sorte quando chegasse a hora. Como Fanny estava sempre ocupada na chapelaria, era Sophie quem cuidava das 2 mais novas, que volta e meia se engalfinhavam, em meio a gritos e puxões de cabelo. Letty não se sentia nem um pouco resignada em ser aquela que, depois de Sophie, estava destinada a ter menos sucesso. "Não é justo!" gritava Letty. "Por que Martha deve ficar com o melhor só porque nasceu caçula? Eu vou me casar com um príncipe. Vou sim!" Ao que Martha sempre replicava que ela seria muitíssimo rica sem ter de se casar com ninguém. Então Sophie tinha de separá-las e consertar-lhes as roupas. Era muito hábil com a agulha. Com o passar do tempo, começou a fazer roupas para as irmãs. Havia um traje de um rosa vivo que fizera para Letty usar no feriado de 1º de maio, antes do início desta história, que, segundo Fanny, parecia ter saído da loja mais cara de Kingsbury. Nessa época, todos recomeçaram a falar sobre a bruxa das terras desoladas. Diziam que a bruxa havia ameaçado a vida da filha do rei e que este ordenara a seu mágico pessoal, o mago Suliman, que fosse às terras desoladas enfrentar a bruxa. E parecia que o mago Suliman havia não só falhado ao enfrentar a bruxa, como acabara morto por ela. Assim, quando, alguns meses depois, um castelo alto e preto surgiu de repente nas colinas acima de Market Chipping, lançando nuvens escuras de fumaça de suas 4 torres altas e esguias, todos estavam quase certos de que a bruxa saíra das terras desoladas outra vez e estava prestes a aterrorizar o país, como costumava fazer 50 anos antes. Todo mundo ficou muito assustado. Ninguém saía sozinho, principalmente à noite. Mais aterrorizante ainda era que o castelo não ficava sempre no mesmo lugar. Às vezes era uma mancha comprida e escura no pântano a noroeste. Outras vezes se erguia acima dos rochedos ao leste. E, às vezes, descia e se assentava no Urzal, pouco além da última fazenda ao norte. Em certas ocasiões, dava para vê-lo se movendo, a fumaça saindo das torres em rolos cinzentos e sujos,
Por algum tempo, todo mundo tinha certeza de que o castelo logo desceria até o vale, e o prefeito falava em pedir ajuda ao rei. No entanto, o castelo continuou perambulando pelas colinas, e soube-se que ele não pertencia à bruxa, mas sim ao mago Hal, que já era mau o bastante. Embora não parecesse querer deixar as colinas, sabia-se que se divertia colecionando garotas e sugando-lhes a alma. Algumas pessoas diziam que ele devorava o coração delas. Era um mago cruel e desalmado, e nenhuma garota estava a salvo dele se fosse apanhada sozinha. Sophie, Letty e Martha, assim como todas as outras jovens de Market Chipping, eram advertidas de que nunca saíssem sozinhas, o que era uma grande contrariedade para todas. Elas se perguntavam que fim o mago Hal dava a todas as almas que colecionava. Logo, porém, elas se viram com outras preocupações, pois o Sr. Hatter morreu subitamente, assim que Sophie tinha idade suficiente para deixar a escola. Ficou evidente, então, que o Sr. Hatter tinha mesmo muito orgulho das filhas. As mensalidades escolares que ele vinha pagando haviam deixado a chapelaria com dívidas bem pesadas. Logo após o enterro, Fanny sentou-se na sala de visitas da casa adjacente à chapelaria e explicou a situação. Infelizmente, vocês todas vão ter de deixar a escola, disse. Estou fazendo todas as contas possíveis e a única maneira que vejo de manter a loja e cuidar de vocês três é colocá-las como aprendizes em algum lugar. Não é prático mantê-las todas aqui na loja. Não podemos nos dar a esse luxo. Então, eis o que decidi. Letty, primeiro. Letty ergueu o rosto. Tão resplandecente de saúde e beleza que nem o sofrimento nem as roupas pretas conseguiam ocultar. Eu quero continuar estudando, disse ela. E você vai, querida, disse Fanny. Arranjei para que você seja aprendiz no Cesaris, o café na praça do mercado. Eles são conhecidos por tratarem seus aprendizes como reis e rainhas, e você deve ser muito feliz lá, além de aprender uma profissão útil. A senhora Cesari é uma boa cliente e amiga, e concordou em aceitá-la, como um favor. Letty riu de uma forma que demonstrava que não estava nem um pouco satisfeita. Bem, obrigada, disse ela. Não é uma sorte eu gostar de cozinhar? Fanny pareceu aliviada. Letty podia ser embaraçosamente determinada às vezes. Agora, Martha, disse ela. Sei que você é jovem demais para trabalhar fora, então pensei em algo que lhe oferecesse um aprendizado longo e tranquilo, e continuasse sendo útil a você, seja lá o que decidir fazer depois. Conhece minha velha amiga de escola, Annabel Fairfax? Martha, que era esguia e loura, fixou os olhos grandes e cinzentos em Fanny de maneira quase tão determinada quanto Letty. Aquela que fala muito? Perguntou. Ela não é uma feiticeira? É, com uma linda casa e clientes por todo o Folding Valley, disse Fanny, ansiosa. Ela é uma boa mulher, Martha. Vai lhe ensinar tudo o que sabe e, muito provavelmente, a apresentará às pessoas importantes que conhece em Kingsbury. Você estará bem estabelecida quando tiver concluído o aprendizado com ela. É uma mulher simpática, admitiu Martha. Tudo bem. Sophie, ao ouvir, sentiu que Fanny havia resolvido tudo exatamente como deveria ser. Letty, como a segunda filha, não tinha grandes chances de conquistar muito. Então, Fanny a colocou num local onde pudesse encontrar um jovem e belo aprendiz e viver feliz para sempre. Martha, destinada a se dar bem e fazer fortuna, teria a feitiçaria e amigos ricos para ajudá-la. Quanto a si própria, Sophie não tinha dúvidas do que estava por vir. Portanto, não ficou surpresa quando Fanny disse: Agora, Sophie, querida, parece certo e justo que você, sendo a mais velha, herde a chapelaria quando eu me aposentar. Portanto, resolvi tomá-la eu mesma como aprendiz, para lhe dar a oportunidade de dominar o negócio. O que acha? Sophie não podia dizer que simplesmente se sentia resignada à chapelaria. Agradeceu a Fanny. Então está resolvido, afirmou Fanny. No dia seguinte, Sophie ajudou Martha a arrumar suas roupas numa caixa,
e na manhã do outro dia, todas a ajudaram a embarcar numa carroça, parecendo pequena, empertigada e nervosa. O caminho para Upper Folding, onde morava a Sra. Fairfax, ficava além das colinas, depois do castelo animado do mago Hal. Martha estava assustada, o que era compreensível. Vai dar tudo certo para ela, disse Letty, que recusou qualquer ajuda para fazer as malas. Quando a carroça estava fora do campo de visão, Letty enfiou todos os seus pertences numa fronha e pagou ao criado do vizinho 6 pence para levá-los num carrinho de mão até o Cesare's, na praça do mercado. Letty marchou atrás do carrinho de mão, parecendo muito mais alegre do que Sophie esperava. De fato, ela teve a presença de espírito de limpar a poeira da chapelaria de seus pés. O criado retornou com um bilhete rabiscado por Letty, dizendo que ela havia colocado suas coisas no dormitório feminino e que o Cesare's parecia muito divertido. Uma semana depois, o carroceiro trouxe uma carta de Martha, dizendo que ela chegara em segurança e que a Sra. Fairfax era muito querida e usa mel em tudo. Ela cria abelhas. Isso foi tudo que Sophie soube de suas irmãs durante algum tempo, pois começou seu próprio aprendizado no dia em que Martha e Letty partiram. Sophie, naturalmente, já conhecia muito bem o negócio de chapéus. Desde garotinha, entrava e saía correndo do grande galpão no pátio, onde os chapéus eram umedecidos e moldados em blocos, e flores e frutas e outras ornamentações eram feitas de cera e seda. Sophie conhecia as pessoas que trabalhavam na chapelaria. A maior parte já estava ali quando o pai dela era um garoto. Conhecia Bessie, a única balconista que restava. Conhecia os clientes que compravam os chapéus e o carroceiro que trazia chapéus de palha crua do interior para serem preparados no galpão. Conhecia os outros fornecedores e sabia como fazer feltro para chapéus de inverno. Não havia muito que Fanny pudesse lhe ensinar, exceto, talvez, a melhor forma de fazer um cliente comprar um chapéu. Você conduz o cliente ao chapéu certo, querida, orientou Fanny. Mostre primeiro os que não vão servir, de modo que eles vejam a diferença tão logo coloquem o certo. Na verdade, Sophie não vendia muitos chapéus. Após um dia ou dois observando no galpão e outro dia visitando o vendedor de tecido e o negociante de seda com Fanny, esta a pôs para aprender a decorar chapéus. Sophie ficava numa pequena alcova nos fundos da loja, costurando rosas em gorros e véus em chapéus, debruando-os todos com seda e decorando-os elegantemente com frutas de cera e fitas. Era boa nisso, e gostava desse trabalho, mas sentia-se isolada e um pouco entediada. O pessoal da oficina era muito velho para ser divertido e, além disso, tratava-a como alguém à parte, a futura herdeira do negócio. Bessie a tratava da mesma forma. De qualquer maneira, o único assunto de Bessie era o fazendeiro com quem se casaria na semana seguinte ao 1º de maio. Sophie quase invejava Fanny, que podia sair para negociar com o vendedor de seda sempre que quisesse. A coisa mais interessante era a conversa dos fregueses. Ninguém compra um chapéu sem fofocar. Sophie ficava sentada em seu quartinho, costurando e ouvindo que o prefeito não comia verduras e que o castelo do mago Hal havia se deslocado para os penhascos novamente. E aquele homem, sussurro, sussurro, sussurro. As vozes sempre baixavam quando falavam do mago Hal, mas Sophie deduzia que ele havia capturado uma garota mais abaixo no vale no mês passado. Barba Azul! Diziam os sussurros. E então as vozes voltavam a se tornar audíveis para observar que Jane Ferrier estava uma verdadeira desgraça com o cabelo daquele jeito. Aquela era uma que nunca atrairia nem mesmo o mago Hal, muito menos um homem respeitável. Então se ouvia um fugaz e temeroso sussurro sobre a bruxa das terras desoladas. Sophie começou a achar que o mago Hal e a bruxa das terras desoladas deviam era ficar juntos. Eles parecem feitos um para o outro. Alguém devia arranjar esse casamento, disse ela ao chapéu que costurava naquele momento. No entanto, no fim do mês, as fofocas na loja pareciam, de repente, ser todas sobre Letty. O Cesare's, aparentemente, estava repleto de cavalheiros, da manhã até a noite,
comprando grandes quantidades de bolo e exigindo que fossem servidos por Letty. Ela já recebera 10 propostas de casamento, do filho do prefeito ao rapaz que varria as ruas, e tinha recusado todas, dizendo que era muito jovem para se decidir. Eu diria que é muito sensato da parte dela, afirmou Sophie a um gorro em que prendia a seda. Fanny ficou satisfeita com as notícias. Eu sabia que ela ia ficar bem, disse, contente. Ocorreu a Sophie que Fanny estava feliz por Letty não estar mais por perto. Letty é ruim para a clientela, disse ela ao gorro, plissando a seda cor de cogumelo. Ela faria até você parecer glamuroso, sua coisinha velha. Outras mulheres olham para Letty e se desesperam. À medida que as semanas se passavam, Sophie falava cada vez mais com os chapéus. Não havia muita gente com quem conversar. Fanny estava fora, negociando ou tentando atrair fregueses grande parte do dia, e Bessie estava ocupada, servindo e contando a todos seus planos de casamento. Sophie adquirira o hábito de pôr, conforme ia terminando, cada chapéu em seu suporte, onde eles ficavam parecendo com uma cabeça sem corpo. Ela fazia uma pausa para dizer a cada um como o corpo dele deveria ser. Adulava os chapéus um pouco como o lojista devia adular os clientes. Você tem um encanto misterioso, disse ela a um que era todo de véus com brilhos ocultos. A um de abas largas e cor creme, com rosas debaixo da aba, ela disse: Você vai ter de se casar por dinheiro. E a um de palha cor de lagarta, com uma pena anelada e verde, falou: Você parece novo como uma folhinha da primavera. Aos gorros cor-de-rosa, ela dizia que tinham charme e covinhas, e aos chapéus da moda, ornamentados com veludo, que eram espirituosos. Disse ao gorro plissado cor de cogumelo: Você tem um coração de ouro, e alguém, de posição alta, verá isso e se apaixonará por você. Isso porque ela sentia pena daquele gorro. Ele parecia tão exigente e feioso. Jane Farrier foi à chapelaria no dia seguinte e o comprou. De fato, o cabelo dela parecia um pouco estranho, pensou Sophie, espiando de seu quartinho, como se Jane o houvesse enrolado em torno de uma série de atiçadores de brasa. Parecia uma pena que ela tivesse escolhido aquele gorro. Mas, aparentemente, todo mundo estava comprando chapéus e gorros naqueles dias. Talvez fosse a conversa de vendedora de Fanny, ou, quem sabe, a chegada da primavera. Mas a chapelaria estava, sem sombra de dúvida, se recuperando. Fanny começou a dizer, com um pouco de culpa: Acho que eu não deveria ter tido tanta pressa em arranjar um lugar para Martha e Letty. Nesse ritmo, provavelmente conseguiríamos nos manter. Havia tantos clientes à medida que abril chegava ao fim e o 1º de maio se aproximava, que Sophie teve de pôr um vestido cinza recatado e ajudar na loja também. No entanto, tamanha era a demanda que ela mal tinha tempo de costurar os chapéus entre um cliente e outro, e todas as noites os levava para a casa ao lado, onde trabalhava à luz da lamparina noite adentro para que tivessem chapéus à venda no dia seguinte. Chapéus verde-lagarta, como o da mulher do prefeito, eram muito procurados, assim como os gorros cor-de-rosa. Então, na semana que antecedeu o 1º de maio, uma pessoa entrou na loja e pediu um cor de cogumelo com pregas, igual ao que Jane Farrier estava usando quando fugiu com o conde de Cataract. Naquela noite, enquanto costurava, Sophie admitiu para si mesma que sua vida era bastante sem graça. Em vez de conversar com os chapéus, ela experimentou cada um deles ao finalizá-los e olhou-se no espelho. Foi um erro. O vestido cinza muito sério não combinava com Sophie, principalmente quando seus olhos estavam avermelhados pelo esforço de costurar, e, como seu cabelo era cor de palha avermelhada, tampouco ficavam bem nela o verde-lagarta ou o cor-de-rosa. O de pregas cor de cogumelo a deixava com uma aparência simplesmente enfadonha. Como uma velha criada, disse Sophie. Não que ela quisesse fugir com algum conde, como Jane Farrier,
ou mesmo sonhasse com toda a cidade lhe pedindo a mão, como Larry. Mas queria fazer algo, não sabia bem o quê, um pouco mais interessante do que costurar chapéus. Ela pensou em encontrar tempo no dia seguinte para ir falar com Larry. Mas não foi. Ou não encontrou tempo, ou não encontrou disposição, ou pareceu-lhe uma grande distância até a praça do mercado. Ou ela se lembrou de que, sozinha, corria perigo com o Mago Hall. De qualquer forma, a cada dia parecia mais difícil sair para ver a irmã. Era muito estranho. Sophie sempre acreditara que era tão determinada quanto Larry. Agora descobria que havia algumas coisas que ela só podia fazer quando não houvesse mais desculpas. "Isso é um absurdo!" disse Sophie. "A praça do mercado fica a apenas 2 ruas daqui. Se eu correr..." E jurou para si mesma que iria até o Cesare's quando a chapelaria fechasse para o 1º de maio. Nesse meio tempo, um novo boato chegou à loja. Diziam que o rei havia brigado com o irmão, Príncipe Justin, que então fora para o exílio. Ninguém sabia qual fora o motivo da briga, mas o príncipe de fato passara por Market Chipping disfarçado alguns meses antes, e ninguém soubera. O conde de Cataract fora enviado pelo rei à procura do príncipe, quando, por acaso, conheceu Jane Ferrier. Sophie ouviu e ficou triste. Parecia que coisas interessantes aconteciam mesmo, mas sempre com outras pessoas. Ainda assim, seria bom ver Larry. Chegou o 1º de maio. Os folguedos enchiam as ruas desde o amanhecer. Fanny saiu cedo, mas Sophie tinha alguns chapéus para terminar. Ela cantava enquanto trabalhava. Afinal, Larry estava trabalhando também. O Cesare's ficava aberto até a meia-noite nos feriados. "Vou comprar um daqueles bolinhos com creme", decidiu Sophie. "Há séculos que não como um." Ela via as pessoas passarem pela janela com roupas coloridas, outras em pernas de pau, vendedores de souvenirs, e sentiu-se muito animada. Mas, quando finalmente pôs um chale cinza sobre o vestido da mesma cor e saiu à rua, não estava mais animada. Sentia-se sufocada. Havia gente demais, indo e vindo, rindo e gritando, barulho e agitação em excesso. Para Sophie, era como se os últimos meses que passara sentada, costurando, a tivessem transformado numa velha ou numa semi-inválida. Ela apertou o chale em torno do corpo e seguiu em frente, mantendo-se perto das casas, evitando ser pisoteada pelas pessoas com seus melhores sapatos ou empurrada por cotovelos em fartas mangas de seda. Quando veio uma saraivada de estrondos de algum lugar acima deles, Sophie pensou que fosse desmaiar. Ergueu os olhos e viu o castelo do Mago Hall logo ali na colina acima da cidade, tão perto que parecia estar pousado sobre as chaminés. Chamas azuis eram lançadas de todas as 4 torres do castelo, trazendo consigo bolas de fogo azul que explodiam no céu, de forma medonha. O Mago Hall parecia ofendido pelo 1º de maio. Ou talvez fosse uma tentativa de participar, à sua moda. Sophie estava aterrorizada demais para se importar com isso. Ela teria voltado para casa se, a essa altura, não estivesse a meio caminho do Cesare's. Então, correu. "O que me fez pensar que eu queria uma vida interessante?" Perguntou-se enquanto corria. "Eu teria muito medo. É o que dá ser a mais velha de 3. Quando alcançou a praça do mercado, estava pior, se isso fosse possível. A maior parte das pousadas ficava na praça. Turbas de jovens andavam para lá e para cá, pavoneando-se sob o efeito da cerveja, arrastando casacos e mangas longas e batendo botas afiveladas que jamais sonhariam usar num dia de trabalho, falando alto e abordando as garotas. Estas passeavam aos pares, prontas para serem abordadas.
Era perfeitamente normal para o 1º de maio, mas Sophie sentia medo disso também. E quando um jovem, num fantástico traje azul e prata, avistou Sophie e resolveu abordá-la, ela se encolheu no vão da porta de uma loja e tentou se esconder. O jovem a olhou, surpreso. Está tudo bem, meu ratinho cinzento, disse ele, rindo, com certa compaixão. Só quero lhe oferecer uma bebida. Não fique tão assustada. O olhar de pena fez Sophie sentir-se extremamente envergonhada. Ele era um tipo muito vistoso, com o rosto sofisticado e anguloso. Um tanto velho, já passado dos 20 anos, e cabelo louro penteado de forma rebuscada. Suas mangas esvoaçavam mais que as de qualquer outro na praça, debruadas e com detalhes em prata. Ah, não, obrigada, senhor. Gaguejou Sophie. Eu estou indo ver minha irmã. Então, por favor, faça isso. Riu o ousado rapaz. Quem sou eu para separar uma jovem tão bonita de sua irmã? Gostaria que eu a acompanhasse, já que parece tão assustada? Ele falou com gentileza, o que deixou Sophie ainda mais envergonhada. Não, obrigada, senhor. Arquejou ela e passou rapidamente por ele, que estava perfumado. O aroma de jacinto seguiu-a enquanto ela corria. Que homem refinado, pensou Sophie, abrindo caminho entre as mesinhas do lado de fora do Cesaris. As mesas estavam lotadas. O interior do estabelecimento também estava cheio e tão barulhento quanto a praça. Sophie localizou Larry na fila de balconistas por causa do grupo de inequívocos filhos de fazendeiros debruçados no balcão, gritando comentários para ela. Larry, ainda mais bonita e talvez um pouco mais magra, colocava bolos em sacolas o mais rápido que podia, torcendo cada sacola habilmente e olhando para trás, sob o cotovelo, com um sorriso e uma resposta para cada sacola que torcia. Ouviam-se muitas risadas. Sophie teve de lutar para conseguir chegar ao balcão. Larry a viu. Pareceu abalada por um momento. Então, seus olhos e seu sorriso se abriram e ela gritou. Sophie! Posso falar com você? Berrou Sophie. Em algum lugar? Continuou, um tanto indefesa, enquanto um enorme e bem vestido cotovelo a afastava do balcão. Só um momento! Respondeu Larry. Virou-se para a garota ao seu lado e sussurrou algo. A garota assentiu, deu um sorriso e veio para o lugar de Larry. Vocês terão de se contentar comigo, disse a multidão. Quem é o próximo? Mas eu quero falar com você, Larry, disse um dos filhos dos fazendeiros. Fale com Carrie, respondeu ela. Eu quero conversar com minha irmã. Ninguém pareceu de fato se importar. Empurraram Sophie até a extremidade do balcão, onde Larry erguia uma aba e lhe fazia um sinal. E disseram-lhe que não retivesse Larry o dia todo. Quando Sophie passou para o outro lado do balcão, a irmã a agarrou pelo pulso e a arrastou para os fundos da loja, até uma sala cercada por estantes de madeira, todas repletas por fileiras de bolos. Larry puxou 2 bancos. Sente-se, disse ela. Olhou na estante mais próxima, distraída, e entregou a Sophie um bolinho com creme tirado de lá. Talvez precise disto. Sophie afundou-se no banco, aspirando o cheiro delicioso do bolo e sentindo-se um pouco chorosa. Ah, Larry, disse. Estou tão feliz em ver você. E eu estou feliz por você estar sentada, disse Larry. Olhe, eu não sou a Larry. Sou a Martha. Capítulo 2, no qual Sophie é compelida a ir em busca do seu destino. O quê?
Sophie fitava a garota no banco diante dela. Parecia Larry. Estava usando o segundo melhor vestido azul de Larry. Um azul maravilhoso que combinava perfeitamente com ela. Tinha o cabelo escuro e os olhos azuis de Larry. Eu sou Martha, disse a irmã. Quem você pegou cortando as calcinhas de seda de Larry? Eu nunca contei isso a ela. Você contou? Não, disse Sophie, perplexa. Agora ela podia ver que era Martha. Era o jeito de Martha inclinar a cabeça e segurar os joelhos com as mãos, girando os polegares. Por quê? Eu estava apavorada com a possibilidade de você vir me ver, disse Martha, porque sabia que teria de contar. Agora que contei, me sinto aliviada. Prometa que não vai dizer a ninguém. Sei que não dirá se prometer. Você é tão correta. Eu prometo, concordou Sophie. Mas por quê? Como? Larry e eu planejamos tudo. Contou Martha, girando os polegares. Porque ela queria aprender feitiçaria e eu não. Larry tem cérebro e quer um futuro em que possa usá-lo. Mas tente dizer isso à mamãe. Ela tem tanto ciúme de Larry que não admite nem que ela tem cérebro. Sophie não podia acreditar que Fanny fosse daquele jeito, mas não fez nenhum comentário. Mas e você? Coma o bolinho, disse Martha. É gostoso. Ah, sim, eu posso ser esperta também. Só precisei de 2 semanas com a senhora Fairfax para descobrir o feitiço que estamos usando. Eu me levantava à noite e lia os livros dela em segredo, e foi fácil, de verdade. Então, perguntei se podia visitar minha família, e a senhora Fairfax concordou. Ela é um amor. Pensou que eu estivesse com saudades de casa. Peguei o feitiço e vim para cá. E Larry voltou para a casa da senhora Fairfax fingindo ser eu. O difícil foi a primeira semana, quando eu não sabia todas as coisas que deveria saber. Foi horrível. Mas descobri que as pessoas gostam de mim. Elas gostam de você, sabe? Se você gostar delas. E deu tudo certo. E a senhora Fairfax não expulsou Larry de lá, portanto, acho que ela também conseguiu se virar. Sophie mastigava o bolo sem sentir o sabor. Mas o que a levou a querer fazer isso? Martha balançou-se no banco, mostrando um largo sorriso no rosto de Larry e girando os polegares num alegre rodopio cor-de-rosa. Quero me casar e ter 10 filhos. Você não tem idade suficiente, disse Sophie. Ainda não, concordou Martha. Mas veja, eu preciso começar cedo para ter tempo de ter 10 filhos. Além disso, dessa forma posso esperar e ver se a pessoa que eu quero gosta de mim como eu mesma. O feitiço vai diminuir gradualmente e eu vou ficar cada vez mais parecida comigo, sabe? Sophie estava tão atônita que terminou o bolinho sem ter percebido de que tipo era. Por que 10 filhos? Porque esse é o número que eu quero, replicou Martha. Eu nunca soube disso. Bem, não seria bom falar sobre isso com você tão ocupada apoiando mamãe, quando o assunto era eu fazer uma fortuna, disse Martha. Você acreditava que a intenção de mamãe era boa. Eu também acreditei, até que papai morreu e vi que ela só estava tentando se livrar de nós, colocando Larry onde ela encontraria um monte de homens e acabaria se casando, e me mandando para o lugar mais longe possível. Eu estava tão furiosa que pensei, por que não? E falei com Larry, que estava tão furiosa quanto eu, e planejamos tudo. Agora estamos bem, mas nós duas nos sentimos mal por sua causa. Você é inteligente e boa demais para ficar enfiada naquela loja o resto da vida. Conversamos sobre isso, mas não conseguimos pensar no que podíamos fazer. Eu estou bem, protestou Sophie. Só é um pouco chato. Está bem? Exclamou Martha. É, você provou que está bem não vindo aqui por meses e então aparecendo com esse vestido e esse chale cinza horrorosos, parecendo ter medo até mesmo de mim. O que mamãe está fazendo com você? Nada, disse Sophie, constrangida.
Estamos bastante ocupadas. Você não devia falar sobre Fanny desse jeito, Martha. Ela é sua mãe. É, e eu sou parecida com ela o bastante para entendê-la, replicou Martha. Foi por isso que ela me mandou para tão longe, ou pelo menos tentou. Mamãe sabe que não é preciso ser cruel com uma pessoa para explorá-la. Ela sabe o quanto você é dedicada. Sabe que tem essa coisa de ser um fracasso por ser a mais velha. Ela manipula você perfeitamente e faz com que trabalhe para ela feito uma escrava. Aposto que não paga você. Ainda sou aprendiz, protestou Sophie. Eu também, mas recebo salário. Os Cesare sabem que mereço, disse Martha. Aquela chapelaria está ganhando uma fortuna agora, e tudo por sua causa. Você criou aquele chapéu verde que faz a mulher do prefeito parecer uma colegial estonteante, não foi? Verde lagarta. Eu o enfeitei, disse Sophie. E o gorro que Jane Farrier estava usando quando encontrou aquele nobre, prosseguiu Martha. Você é um gênio com chapéus e roupas, e mamãe sabe disso. Você selou a sua sorte ao fazer aquela roupa para Larry no 1º de maio do ano passado. Agora ganha o dinheiro enquanto mamãe sai por aí passeando. Ela sai para fazer as compras, disse Sophie. Fazer as compras! Gritou Martha. Os polegares giraram. Isso ela faz na metade de uma manhã. Eu já a vi, Sophie, e ouvi os comentários. Ela sai por aí numa carruagem alugada e de roupa nova à sua custa, visitando todas as mansões pelo vale. Dizem que ela vai comprar aquela propriedade grande no fim do vale e estabelecer-se lá com estilo. E onde você está? Bem, Fanny tem direito a algum prazer após todo o trabalho que teve em nos criar, disse Sophie. Suponho que eu vá herdar a loja. Que destino! Exclamou Martha. Ouça. Mas, naquele momento, 2 estantes vazias de bolo foram puxadas na outra extremidade do cômodo, e um aprendiz meteu a cabeça ali. Pensei ter ouvido sua voz, Larry, disse ele, sorrindo de forma amistosa e sedutora. Saiu a nova fornada. Avise a eles. A cabeça de cabelos cacheados e com um pouco de farinha tornou a desaparecer. Sophie pensou que ele parecia um bom rapaz. Queria perguntar se era ele o rapaz de quem Martha gostava, mas não teve chance. A irmã levantou-se rapidamente, ainda falando. Preciso buscar as garotas para levar todas essas estantes para a confeitaria, disse ela. Me ajude com a extremidade desta. Arrastou a estante mais próxima e Sophie a ajudou a passá-la pela porta, entrando na loja cheia e barulhenta. Você precisa fazer alguma coisa em relação a si mesma, Sophie. Ofegou Martha enquanto prosseguiam. Larry vivia dizendo que não sabia o que aconteceria com você quando não estivéssemos por perto para lhe dar alguma autoestima. Ela estava certa em se preocupar. Na confeitaria, a senhora Cesare segurou nos braços volumosos a estante que traziam, gritando instruções. E uma fila de pessoas passou por Martha, apressadas, indo buscar mais. Sophie gritou um até logo e escapuliu no meio do alvoroço. Não parecia direito tomar mais tempo de Martha. Além disso, queria ficar sozinha para pensar. Correu para casa. Agora havia fogos de artifício sendo lançados do campo à margem do rio, onde acontecia a feira, competindo com os disparos azuis do castelo de Hall. Mais do que nunca, Sophie sentiu-se como uma inválida. Ela pensou e pensou durante quase toda a semana que se seguiu, e tudo o que conseguiu foi ficar mais confusa e descontente. As coisas simplesmente não pareciam ser do jeito como ela havia acreditado que eram. Estava pasma com Larry e Martha. Enganara-se com elas durante anos. Mas não podia acreditar que Fanny fosse o tipo de mulher que Martha descrevera. Tinha muito tempo para pensar, pois Bessie se afastara para se casar e Sophie estava quase o tempo todo sozinha na loja. Fanny parecia mesmo estar muito ausente, passeando ou não, e os negócios ganharam um ritmo mais lento depois do 1º de maio. Passados 3 dias, Sophie criou coragem para perguntar a Fanny.
Eu não devia ganhar um salário? Com certeza, meu amor, com tudo o que você faz, respondeu Fanny afetuosamente, ajeitando um chapéu adornado com rosas diante do espelho da loja. Vamos ver isso assim que eu tiver acabado a contabilidade esta noite. Então ela saiu e só voltou depois que Sophie já havia fechado a loja e levado os chapéus daquele dia para casa a fim de finalizá-los. Sophie, a princípio, sentiu-se mesquinha por ter dado ouvidos a Martha, mas quando Fanny não fez menção ao salário nem naquela noite, nem em nenhum momento daquela semana, Sophie começou a pensar que Martha tinha razão. Talvez eu esteja mesmo sendo explorada, disse a um chapéu que estava enfeitando com seda vermelha e um cacho de cerejas de cera. Mas alguém tem de fazer isso. Caso contrário, não haverá nenhum chapéu para vender. Ela terminou aquele e começou outro, preto e branco, muito elegante, e um pensamento novo lhe ocorreu. O que importa se não tiver chapéu para vender? Ela olhou para os chapéus reunidos, em suportes ou numa pilha, à espera de acabamento. Para que servem todos vocês? Indagou-lhes. A mim, certamente, não estão fazendo nenhum bem. E viu-se a um triz de sair de casa e ir em busca de seu destino, até que se lembrou de que era a primogênita e, portanto, isso de nada serviria. Ela apanhou o chapéu novamente, suspirando. Ainda estava descontente, sozinha na loja na manhã seguinte, quando uma jovem feiosa entrou intempestivamente, girando um gorro plissado cor de cogumelo pelas fitas. Olhe para isto! Guinchou ela. Você me disse que este era o mesmo gorro que Jane Farrier estava usando quando encontrou o conde. Você mentiu. Nada aconteceu comigo. Não é de surpreender, disse Sophie, antes que pudesse se controlar. Se você é tola o bastante para usar este gorro com um rosto desses, não teria sabedoria para reconhecer o próprio rei se ele lhe pedisse algo. Isso se ele não tivesse se transformado em pedra antes, ao olhar para você. A freguesa fuzilou-a com os olhos. Então atirou o gorro em Sophie e saiu pisando duro da loja. Sophie, cuidadosamente, colocou o gorro no cesto de lixo, ofegante. A regra era: perca a paciência, perca um freguês. Ela acabara de confirmar a regra. E a perturbava saber o quanto fora divertido fazê-lo. Mas Sophie não teve tempo para se recuperar. Ouviu-se o ruído de rodas e cascos de cavalo e uma carruagem escureceu a vitrine. A campainha da chapelaria soou, e a freguesa mais altiva que ela já vira entrou, com uma estola de zibelina pendendo dos braços e diamantes piscando por todo o vestido preto. Os olhos de Sophie dirigiram-se primeiro ao amplo chapéu da senhora. Plumas verdadeiras de avestruz tingidas para refletir os tons de rosa, verde e azul cintilando nos diamantes e ainda parecer negras. Esse era um chapéu de gente rica. O rosto da senhora era esmeradamente bonito. O cabelo castanho lhe dava uma aparência jovem, mas... Os olhos de Sophie alcançaram o jovem que seguia a senhora, o rosto ligeiramente sem forma, os cabelos avermelhados, bem vestido, mas pálido e visivelmente preocupado. Ele fitou Sophie com uma espécie de horror suplicante. Era visivelmente mais novo do que a mulher. Sophie estava confusa. Senhorita Hatter? Perguntou a mulher, com voz musical, porém autoritária. Sim, disse Sophie. O homem pareceu ainda mais transtornado. Talvez a mulher fosse sua mãe. Ouvi dizer que vocês vendem os chapéus mais magníficos, disse a mulher. Quero vê-los. Sophie não confiava em si mesma, em seu atual humor, para responder. Foi buscar os chapéus. Nenhum deles condizia com a classe dessa senhora, mas Sophie podia sentir os olhos do homem a seguindo, e isso a deixou constrangida. Quanto mais cedo a mulher descobrisse que os chapéus não lhe serviam, mais cedo o estranho casal iria embora. Ela seguiu o conselho de Fanny e mostrou os mais inadequados primeiro.
A mulher começou a rejeitar os chapéus imediatamente. Covinhas, disse ela, em relação ao gorro cor-de-rosa. E juventude, ao verde lagarta. Para o que tinha brilho e véus, ela disse: encanto misterioso. Que coisa mais óbvia. O que mais você tem? Sophie apanhou o elegante preto e branco, que era o único chapéu com uma remota chance de interessar aquela senhora. Ela o olhou com desprezo. Este não faz nada por ninguém. Está desperdiçando o meu tempo, senhorita Hatter. Só porque a senhora entrou e pediu para ver chapéus, replicou Sophie. Esta é só uma lojinha numa cidade pequena, madame. Por que a senhora... Atrás da mulher, o homem arquejou. Ele gesticulava, parecendo tentar adverti-la de algo. Se deu o trabalho de entrar, finalizou Sophie, perguntando-se o que estava acontecendo. Eu sempre me dou esse trabalho quando alguém tenta se posicionar contra a bruxa das terras desoladas, respondeu a mulher. Ouvi falar de você, senhorita Hatter, e não dou a mínima para sua competição ou sua atitude. Vim aqui para detê-la. Pronto. Ela estendeu a mão, como se lançasse algo em direção ao rosto de Sophie. A senhora quer dizer que é a bruxa das terras desoladas? A voz de Sophie tremeu, parecendo ter se tornado outra por causa do medo e da perplexidade. Eu mesma, disse a mulher. E que isso a ensine a não se meter com assuntos que me dizem respeito. Não creio que eu tenha feito isso. Deve haver algum engano, grasnou Sophie. O homem agora a olhava totalmente horrorizado, embora ela não pudesse ver o porquê. Engano nenhum, senhorita Hatter, disse a bruxa. Venha, Gaston. Ela deu meia volta e dirigiu-se à porta da loja. Enquanto o homem humildemente a abria para ela, a mulher voltou-se para Sophie. Por falar nisso, você não vai conseguir dizer a ninguém que está sob o poder de um feitiço, disse ela. A porta da chapelaria soou como um sino fúnebre quando ela saiu. Sophie levou as mãos ao rosto, perguntando-se o que o homem tinha olhado com tanto horror. Então sentiu as rugas macias e profundas. Olhou para as mãos. Também estavam enrugadas e esqueléticas, com veias grossas no dorso e nós dos dedos salientes. Ela levantou a saia cinza e olhou os tornozelos e pés magricelas e decrépitos, o que deixara frouxos seus sapatos. Aquelas eram as pernas de alguém com uns 90 anos e pareciam bem reais. Sophie dirigiu-se ao espelho e percebeu que caminhava com dificuldade. O rosto no espelho refletia calma, pois ali estava o que ela esperava ver. Era o rosto de uma velha macilenta, murcho e encardido, emoldurado por cabelos brancos ralos. Seus olhos, amarelados e lacrimosos, fitavam-na do espelho, parecendo um tanto trágicos. Não se preocupe, sua velha, disse Sophie para o rosto. Você parece ter bastante saúde. Além disso, essa aparência está bem mais próxima do que você é de verdade. Ela pensou em sua situação com muita tranquilidade. Tudo parecia ter ficado calmo e distante. Não estava nem mesmo zangada com a bruxa das terras desoladas. Bem, certamente vou cuidar dela quando tiver oportunidade, disse a si mesma. Mas, enquanto isso, se Letty e Martha podem suportar ser uma a outra, eu posso suportar ser assim. Mas não posso ficar aqui. Fanny teria um ataque. Vamos ver. Este vestido cinza é bastante adequado, mas vou precisar do chale e de um pouco de comida. Ela mancou até a porta da loja e cuidadosamente pendurou a placa de fechado. Suas articulações estalavam à medida que se movimentava. Tinha de andar curvada e devagar. Mas sentiu-se aliviada ao descobrir que era uma velha bem saudável. Não se sentia fraca ou doente, apenas rígida.
Apanhou o xale e com ele envolveu a cabeça e os ombros, como fazem as mulheres idosas. Então, arrastou os pés até a casa, onde pegou sua bolsa com algumas moedas e um pedaço de pão e de queijo. Deixou a casa, escondendo a chave cuidadosamente no lugar de hábito, e começou a descer a rua, surpresa com a tranquilidade que sentia. Ainda se perguntou se devia dizer adeus a Martha, mas não gostava da ideia de a irmã não a reconhecer. Era melhor simplesmente partir. Sophie resolveu que escreveria às duas irmãs quando chegasse ao lugar a que estava indo. E atravessou mancando a área onde tivera lugar a feira, cruzou a ponte e seguiu pelas estradinhas campestres mais além. Era um agradável dia de primavera. Sophie descobriu que ser uma velha não a impedia de desfrutar a visão e o aroma das flores nas cercas vivas, embora a visão estivesse um pouco embaçada. Suas costas começaram a doer. Ela caminhava ainda com firmeza, mas precisava de uma bengala. Enquanto prosseguia, examinava as sebes em busca de uma vara solta. Evidentemente, seus olhos não eram tão bons quanto antes. Ela pensou ter visto um galho, uns 2 quilômetros adiante, mas quando o puxou, viu que era a extremidade de um velho espantalho que alguém havia jogado ali. Sophie suspendeu a coisa, que tinha um nabo murcho como rosto. Ela percebeu que sentia certa afinidade com ele. Em vez de desmontá-lo e pegar a vara, ela o prendeu entre 2 galhos da sebe, de modo que ele se erguia despreocupadamente com as mangas esfarrapadas nos braços de gravetos esvoaçando sobre a cerca. Aí está! Disse ela, e sua voz dissonante a surpreendeu, dando um cacarejo como risada. Nenhum de nós dois está em uma situação muito boa, não é, meu amigo? Talvez você consiga voltar para o seu campo se eu o deixar onde as pessoas possam vê-lo. Ela recomeçou a andar pela estrada, mas um pensamento ocorreu-lhe e ela voltou. Se eu não estivesse condenada ao fracasso por minha posição na família, disse ela ao espantalho, você podia ganhar vida e me oferecer ajuda para eu fazer fortuna. Mas eu lhe desejo sorte, de qualquer forma. Ela riu novamente, voltando a caminhar. Talvez fosse um pouco louca, mas, afinal, as velhas sempre são. Encontrou uma vara cerca de 1 hora depois, quando se sentou na beira da estrada para descansar e comer seu pão com queijo. Ouviu ruído nos arbustos atrás dela. Pequenos guinchos estrangulados, seguidos por movimentos que arrancavam pétalas de flores da sebe. Sophie rastejou com os joelhos ossudos para espiar o interior da sebe, em meio a folhas, flores e espinhos, e descobriu um cão magro e cinzento ali. Ele estava aprisionado por uma sólida vara, que, de alguma forma, se prendera numa corda amarrada no pescoço do animal. A vara havia se enfiado entre 2 galhos do arbusto, de forma que o cão mal podia se mover. Ele revirou os olhos selvagemente diante do rosto curioso de Sophie. Jovem, Sophie tinha medo de cães. Mesmo como anciã, sentiu-se alarmada com as 2 fileiras de dentes brancos visíveis na boca aberta do animal. No entanto, disse a si mesma, da maneira como estou agora, não vale muito a pena me preocupar com isso. E procurou a tesoura no bolso da costura. Com ela, começou a serrar a corda em torno do pescoço do cão. Ele estava muito arisco. Encolheu-se, afastando-se dela, e rosnou. Mas Sophie continuou cortando bravamente. Você vai morrer de fome ou sufocar até a morte, meu amigo? Disse ela ao cão, em sua voz desafinada. A menos que me deixe soltá-lo. Na verdade, acho que alguém já tentou estrangular você. Talvez isso explique sua ferocidade. A corda tinha sido amarrada bem apertada no pescoço do animal, e a vara fora enroscada perversamente nela. Foi preciso serrar bastante antes que a corda se partisse e o cão pudesse se ver livre da vara. Você quer pão com queijo? Perguntou-lhe Sophie então. Mas o cão limitou-se a rosnar para ela, arrastando-se para o outro lado da sebe, e escapuliu.
Assim é que você agradece? Perguntou Sophie, esfregando os braços, que formigavam. Pelo menos me deixou um presente, mesmo sem querer. Ela puxou a vara que havia prendido o cachorro e descobriu que era uma bengala bem razoável, bem aparada e arrematada com ferro. Sophie terminou seu pão com queijo e recomeçou a andar. A estrada foi se tornando cada vez mais íngreme e ela viu na bengala um grande auxílio. Também era algo com que falar. Sophie marchou adiante com vontade, tagarelando com sua bengala. Afinal, gente velha frequentemente fala sozinha. Já tive 2 encontros, disse ela, e nem sequer uma migalha de gratidão da parte de nenhum deles. No entanto, você é uma boa bengala. Não estou me queixando, mas com certeza vou ter um 3º encontro, mágico ou não. Na verdade, faço questão. E me pergunto como vai ser. O 3º encontro aconteceu mais para o fim da tarde, quando Sophie já estava quase no topo da colina. Um camponês descia a estrada assoviando em sua direção. Um pastor, pensou ela, a caminho de casa, depois de cuidar de suas ovelhas. Era um jovem bem forte, de uns 40 anos. Santo Deus! Disse Sophie a si mesma. Esta manhã eu o teria visto como um velho. Como o ponto de vista pode mudar rápido. Quando o pastor viu Sophie murmurando consigo mesma, passou cuidadosamente para o outro lado da estrada e gritou com grande entusiasmo. Boa noite para a senhora, tia! Para onde está indo? Tia? Replicou Sophie. Eu não sou sua tia, meu jovem. É um modo de falar, explicou o pastor, avançando junto da sebe oposta. Eu só estava tentando fazer uma pergunta educada, vendo a senhora andando na direção das colinas no fim do dia. Não vai chegar a Upper Folding antes de anoitecer, não é? Sophie não havia pensado nisso. Ela parou ali na estrada e refletiu. Na verdade, isso não tem importância, disse, quase para si mesma. Não se pode ser exigente quando se está em busca da própria sorte. Verdade, tia? Perguntou o pastor. Ele agora havia se afastado de Sophie, descendo o morro, e parecia sentir-se melhor com isso. Então eu lhe desejo mesmo boa sorte, tia, desde que seu destino não tenha nada a ver com enfeitiçar o rebanho das pessoas. E partiu estrada abaixo com grandes passadas, quase correndo, mas sem chegar a tanto. Sophie ficou olhando-o, indignada. Ele pensou que eu fosse uma bruxa, disse ela à bengala. Teve vontade de assustar o pastor, gritando-lhe coisas horríveis, mas isso lhe pareceu um pouco cruel. Então seguiu o morro acima, resmungando. Pouco depois, as sebes deram lugar a encostas nuas, e as terras à frente tornaram-se uma região montanhosa, coberta por urzes. As encostas íngremes além dela, revestidas por uma grama amarela e crepitante. Sophie seguiu adiante. A essa altura, seus velhos pés calejados doíam, assim como as costas e os joelhos. Ela ficou cansada demais para resmungar e continuou andando, ofegante, até o sol estar bem baixo. E, de repente, Sophie percebeu que não podia dar mais nenhum passo sequer. Ela desabou sobre uma pedra na beira da estrada, perguntando-se o que faria agora. A única sorte que me ocorre agora é uma cadeira confortável, arquejou. A pedra estava numa espécie de promontório, o que dava a Sophie uma visão magnífica do caminho por onde viera. Lá estava quase todo o vale estendendo-se abaixo dela à luz do sol poente. Todos os campos, muros e sebes, as curvas do rio e as lindas e ricas mansões brilhando entre arvoredos, até as montanhas azuis à distância. Logo abaixo dela estava Market Chipping. Sophie podia ver as ruas bem conhecidas, e a Praça do Mercado e o Césares. Ela poderia ter atirado uma pedra na chaminé da casa ao lado da chapelaria. Estou ainda tão perto, disse Sophie à bengala,
desalentada. Toda essa caminhada e cheguei pouco acima do meu telhado. Foi ficando frio na pedra à medida que o sol se punha. Um vento desagradável soprava em qualquer direção para a qual Sophie se voltasse a fim de evitá-lo. Agora já não lhe parecia sem importância que ela estivesse nas colinas durante a noite. Ela se viu pensando cada vez mais numa cadeira confortável e numa lareira. E também na escuridão e em animais selvagens. Mas se voltasse para Market Tipping, só chegaria no meio da noite. Era melhor ir adiante. Suspirou e se pôs de pé, as articulações estalando. Era horrível. Todo o seu corpo doía. Eu nunca tinha me dado conta do que as pessoas idosas têm de suportar, ofegou, subindo a estrada com dificuldade. Mas não acredito que um lobo vá me comer. Eu devo estar muito seca e dura. Isso já é um conforto. A noite caía agora com rapidez, e as montanhas cobertas de urzes estavam cinza-azuladas. O vento se tornava mais cortante. Os arquejos de Sophie e os rangidos de suas articulações eram tão altos em seus ouvidos que demorou algum tempo para ela perceber que parte do ruído não vinha dela. E levantou os olhos embaçados. O castelo do Mago Hall vinha ribombando aos solavancos em sua direção através do pântano. Uma fumaça escura saía em nuvens de trás de suas ameias pretas. O castelo parecia alto e estreito, opressivo e feio, e muito sinistro de fato. Sophie apoiou-se na bengala e ficou observando. Não estava particularmente assustada. Perguntava-se como ele se movia. Mas o principal pensamento em sua mente era que toda aquela fumaça devia significar que havia uma grande lareira em algum lugar por trás daqueles muros altos e escuros. Ora, por que não? Perguntou a bengala. É pouco provável que o Mago Hall vá querer a minha alma para sua coleção. Ele só gosta de moças jovens. Ergueu a bengala e acenou com ela imperiosamente na direção do castelo. Pare! Gritou. O castelo, obediente, parou ruidosamente a cerca de 15 metros acima do ponto onde ela estava. Sophie sentia certa satisfação enquanto mancava em sua direção. Capítulo 3 No qual Sophie entra num castelo e num pacto. Havia uma imensa porta preta, na parede também preta diante de Sophie, e ela foi até lá, mancando, animada. O castelo era ainda mais feio visto de perto. Era alto demais para a altitude em que se encontrava, e seu formato não era muito regular. Tanto quanto Sophie podia ver na crescente escuridão, era construído de enormes blocos pretos como carvão, e, assim como os de carvão, esses blocos tinham formatos e tamanhos diferentes. À medida que se aproximava, sentia a friagem que emanava deles, mas isso não a assustou. Ela só pensava em cadeiras e lareiras, e estendeu a mão ansiosamente para a porta. Sua mão, porém, não conseguiu aproximar-se. Uma espécie de muro invisível a deteve a uns 30 centímetros da porta. Sophie tateou com um dedo irritado. Depois o cutucou com a bengala. O muro parecia cobrir totalmente a porta, da altura onde a bengala alcançava até a urze que aparecia sob a soleira. Abra! Gritou Sophie. Isso não teve nenhum efeito sobre o muro. Muito bem, disse Sophie. Vou encontrar a porta dos fundos. Ela foi cambaleando para o canto esquerdo do castelo, pois era ao mesmo tempo mais perto e se encontrava num declive. Mas Sophie não conseguiu dar a volta. O muro invisível a deteve novamente assim que ela alcançou as pedras angulares pretas e assimétricas. Nesse momento, Sophie proferiu uma palavra que aprendera com Martha, que nem senhoras nem jovens devem saber, e pôs-se a subir o morro, no sentido anti-horário, em direção ao canto direito do castelo. Ali não havia barreira. Ela dobrou a esquina e seguiu mancando impacientemente para a segunda grande porta preta no meio daquele lado do castelo.
Havia outra barreira ali. Sophie fuzilou-a com o olhar. Acho isso muito inconveniente! Exclamou. A fumaça preta soprou em nuvens vindas das ameias. Sophie tossiu. Agora ela estava zangada. Era velha, frágil, estava com frio e com dores pelo corpo todo. A noite estava chegando e aquele castelo ficava ali, soprando fumaça nela. Vou falar com Hal sobre isso, disse ela, e dirigiu-se, furiosa, para o canto seguinte do castelo. Ali não havia barreira. Evidentemente, era preciso dar a volta ao castelo no sentido anti-horário, mas um pouco mais para um lado, na parede seguinte, havia uma terceira porta. Esta muito menor e em pior estado. A porta dos fundos, finalmente! Disse Sophie. O castelo recomeçou a mover-se quando Sophie se aproximou da porta dos fundos. O chão tremeu. A parede estremeceu e estalou, e a porta começou a deslizar para longe dela. Ah, não! Você não vai fazer isso! Gritou Sophie. Correu atrás da porta e bateu violentamente nela com a bengala. Abra! Berrou. A porta abriu-se para dentro, ainda deslizando e afastando-se dela. Sophie, mancando furiosamente, conseguiu colocar um dos pés na soleira. Então saltou e agarrou-se, lutando para não cair, e tornou a saltar, enquanto os grandes blocos escuros em torno da porta sacolejavam e rangiam à medida que o castelo ganhava velocidade sobre a encosta irregular. Sophie não se surpreendeu que o castelo tivesse a aparência torta. O admirável era ele não cair aos pedaços de imediato. Que forma estúpida de tratar uma construção! Disse ela, ofegante, enquanto se atirava em seu interior. Ela precisou largar a bengala e agarrar-se à porta aberta a fim de não ser atirada lá fora novamente. Quando começou a recuperar o fôlego, percebeu que havia uma pessoa de pé diante dela, segurando a porta. Era uma cabeça mais alto que Sophie, mas dava para ver que era um pouco mais do que uma criança. Um pouquinho só mais velho do que Martha. E parecia estar tentando fechar a porta na cara dela e empurrá-la de volta para a noite, expulsando-a do cômodo aquecido e iluminado atrás dela. Não ouse fechar esta porta para mim, garoto! Disse ela. Eu não ia fazer isso, mas a senhora está mantendo a porta aberta? Protestou ele. O que deseja? Sophie olhou à sua volta, para o que podia ver além do garoto. Havia várias coisas provavelmente próprias de magia pendendo das vigas. Réstias de cebolas, molhos de ervas e feixes de estranhas raízes. Havia também outras, estas com certeza próprias de magia, como livros de couro, garrafas tortas e um velho e sorridente crânio humano de cor marrom. Do outro lado do garoto, via-se uma lareira com um fogo modesto queimando. Tratava-se de uma lareira muito menor do que toda a fumaça lá fora sugeria, mas, obviamente, essa era apenas uma salinha nos fundos do castelo. Muito mais importante para Sophie era que o fogo havia atingido o estágio rosa brilhante, com pequenas chamas azuis dançando nos troncos, e, ao lado, no local mais quente, havia uma cadeira baixa com uma almofada. Sophie empurrou o garoto para o lado e atirou-se na cadeira. Ah, que sorte! Disse, acomodando-se confortavelmente ali. Era uma bênção. O fogo aqueceu suas dores e a cadeira forneceu apoio para suas costas, e ela sabia que, se alguém quisesse expulsá-la agora, teria de usar uma magia extrema e violenta. O garoto fechou a porta. Então, apanhou a bengala de Sophie e educadamente a encostou à cadeira para ela. Sophie percebeu que não havia indício de que o castelo estivesse se movendo pela encosta. Nem mesmo o fantasma de um ruído ou o menor dos tremores. Que estranho! Avise ao mago Hal, disse ela ao menino, que este castelo vai desmoronar na cabeça dele se for muito mais adiante.
O castelo tem um feitiço que não o deixa desmoronar, afirmou o garoto. Além disso, infelizmente, Hal não está aqui neste momento. Essa era uma boa notícia para Sophie. Quando ele volta? Perguntou ela, um pouco nervosa. Provavelmente não antes de amanhã, respondeu o garoto. O que a senhora deseja? Eu posso ajudá-la? Sou Michael, o aprendiz de Hal. Essa notícia era melhor ainda. É uma pena, mas só o mago pode me ajudar, disse Sophie, rápida e com firmeza. E era provável que fosse verdade. Vou esperar, se não se importa. Era óbvio que Michael se importava. Ele ficou rondando-a, impotente. Para demonstrar que ela não tinha intenção de ser dispensada por um mero aprendiz, Sophie fechou os olhos e fingiu que dormia. Diga-lhe que meu nome é Sophie, murmurou ela. A velha Sophie, acrescentou, por via das dúvidas. Isso provavelmente vai significar esperar a noite toda, disse Michael. Como era exatamente isso que Sophie queria, ela fingiu não ouvir. Na verdade, logo em seguida, caiu no sono. Estava muito cansada por conta de toda aquela caminhada. Depois de um momento, Michael desistiu e voltou ao trabalho que fazia na bancada onde se encontrava o abajur. Assim, ela teria abrigo por toda a noite, mesmo que fosse por razões ligeiramente falsas, pensou Sophie, sonolenta. Como Hal era um homem perverso, era bem feito que abusassem dele. Mas Sophie pretendia estar bem longe dali quando ele voltasse e fizesse objeções. Ela olhou sonolenta e sorrateiramente para o aprendiz. Ficou bastante surpresa com a bondade e educação do garoto. Afinal, ela entrara ali de forma um tanto descortês, e Michael nem se queixara. Talvez Hal o mantivesse em abjeta servidão. Michael, porém, não parecia servil. Era um rapaz alto e negro, com um rosto agradável e franco, e estava vestido de maneira bastante respeitável. Na verdade, se Sophie não o houvesse visto naquele momento cuidadosamente despejando um fluido verde de um frasco torto sobre um pó escuro num jarro de vidro, ela o tomaria como filho de um próspero fazendeiro. Que estranho! No entanto, era esperado que as coisas fossem mesmo estranhas no que dizia respeito aos magos, pensou Sophie. E essa cozinha, ou oficina, era deliciosamente confortável e tranquila. Sophie caiu de verdade no sono e começou a roncar. E não acordou nem quando vieram um lampejo e uma pancada abafada da bancada, seguidos de um palavrão logo reprimido por Michael. Tampouco acordou quando Michael, lambendo os dedos queimados, deixou o feitiço de lado por aquele dia e apanhou pão e queijo no armário. Ela nem se moveu quando Michael derrubou a bengala com estardalhaço ao passar por ela para alimentar o fogo com um tronco. Ou quando, examinando a boca aberta de Sophie, o rapaz comentou para a lareira. Tem todos os dentes. Ela não é a bruxa das terras desoladas, não é? Eu não a teria deixado entrar se fosse, replicou a lareira. Michael deu de ombros e tornou a apanhar a bengala de Sophie, cortês. Então, pôs um tronco no fogo com a mesma polidez e foi para a cama em algum lugar no andar de cima. No meio da noite, Sophie foi acordada por alguém roncando. Ela deu um pulo, impertigando-se, bastante irritada ao descobrir que era ela quem estava roncando. Parecia-lhe ter cochilado por alguns instantes, mas Michael havia aparentemente desaparecido naqueles poucos segundos, levando com ele a luz. Não restava dúvida de que um aprendiz de mago aprendia esse tipo de coisa em sua primeira semana. Ele tinha deixado o fogo muito baixo, e este emitia silvos e estalidos irritantes. Um vento frio bateu nas costas de Sophie. Ela lembrou-se de que estava no castelo de um mago, e, ainda, com desagradável nitidez, de que havia um crânio humano numa bancada de trabalho em algum lugar atrás dela. Estremeceu e girou o pescoço rígido à sua volta, mas só havia escuridão. Que tal um pouquinho mais de luz, hein? Disse ela.
A vozinha esganiçada parecia não fazer mais barulho do que o crepitar do fogo. Sophie estava surpresa. Contava que a voz ecoasse pelas abóbadas do castelo. E ainda havia uma cesta de lenha ao lado dela. Ela estendeu o braço e atirou um pedaço de madeira ao fogo, o que lançou um jato de fagulhas verdes e azuis em direção à chaminé. Ela ergueu um segundo pedaço de lenha e recostou-se, não sem lançar um olhar nervoso atrás dela, onde a luz azul violácea do fogo dançava acima dos ossos marrons do crânio. O cômodo era bastante pequeno. Não havia ninguém ali, exceto Sophie e o crânio. Ele tem os 2 pés no túmulo e eu só tenho um. Consolou-se, tornando a voltar-se para o fogo, que agora se inflamava em chamas azuis e verdes. Deve ter sal nessa madeira, murmurou Sophie. Acomodou-se de maneira mais confortável, colocando os pés nodosos no guarda-fogo e a cabeça num canto da cadeira, de onde podia observar as chamas coloridas, e começou a considerar, sonhadora, o que devia fazer de manhã. Mas sua atenção desviou-se um pouco ao imaginar um rosto nas chamas. Seria um rosto azul e magro, murmurou ela. Muito comprido e fino, com um nariz azul. Mas aquelas chamas vermelhas aneladas no alto são, sem sombra de dúvida, os cabelos. E se eu não for embora antes de Hal chegar? Os magos podem suspender feitiços, eu suponho. E aquelas chamas púrpura perto do fundo formam a boca. Você tem dentes ferozes, meu amigo, e tem 2 tufos de chamas verdes por sobrancelhas. Curiosamente, as únicas chamas alaranjadas no fogo se encontravam debaixo das sobrancelhas verdes, como olhos, e ambas tinham um brilhozinho púrpura no meio, que Sophie podia quase imaginar que estivesse olhando para ela, como a pupila de um olho. Por outro lado, continuou Sophie, examinando as chamas laranja, se o feitiço fosse desfeito, eu teria o coração devorado antes mesmo de conseguir dar meia volta. Você não quer que devorem seu coração? Perguntou o fogo. Seguramente era o fogo quem falava. Sophie viu-lhe a boca púrpura mover-se à medida que as palavras saíam. A voz era quase tão esganiçada quanto a dela, cheia de chuviscos e gemidos de madeira queimando. Naturalmente que não, respondeu Sophie. O que você é? Um demônio do fogo, replicou a boca púrpura. Sua voz era mais um gemido quando disse: Estou preso a essa lareira por contrato. Não posso sair daqui. Então a voz se tornou enérgica. E o que você é? Perguntou ele. Posso ver que está sob o efeito de um feitiço. Isso arrancou Sophie de seu estado sonolento. Você pode ver! Exclamou ela. Pode tirar o feitiço? Fez-se um silêncio espasmódico, intenso, enquanto os olhos laranja no rosto azul tremeluzente do demônio subiam e desciam por Sophie. Trata-se de um feitiço forte, disse ele por fim. Parece-me um da bruxa das terras desoladas. E é, disse Sophie. Mas parece mais do que isso, crepitou o demônio. Eu detecto 2 camadas. E, naturalmente, você não poderá contar a ninguém sobre ele, a menos que já saibam. Ele fitou Sophie um momento mais. Vou ter de estudá-lo, disse. Quanto tempo isso vai levar? Perguntou Sophie. Pode levar algum tempo, respondeu o demônio. E acrescentou, num bruxuleio suave e persuasivo. Que tal fazer um pacto comigo? Eu quebro o seu feitiço se você romper esse contrato a que estou preso. Sophie olhou cautelosa para o fino rosto azul do demônio. Ele exibia uma expressão nitidamente ardilosa ao fazer essa proposta. Tudo o que ela havia lido falava do extremo perigo de se fazer um pacto com um demônio. E não havia dúvida de que esse parecia extraordinariamente maligno, com aqueles longos dentes de cor púrpura. Está sendo sincero? Indagou ela. Não completamente, admitiu o demônio.
Mas você quer ficar assim até morrer? Esse feitiço encurtou sua vida em uns 60 anos, se é que posso julgar essas coisas. Esse foi um pensamento desagradável, que Sophie tentara evitar até ali. Isso fazia uma diferença e tanto. Esse contrato aqui está preso, Começou ela. é com o Mago Hal, não é? Evidente, Disse o demônio. Sua voz tornou a ganhar um tom de lamento. Estou amarrado a esta lareira e não posso arredar pé daqui. Sou obrigado a fazer a maior parte da magia por aqui. Tenho de manter o castelo e fazê-lo mover-se, executar todos os efeitos especiais que assustam as pessoas, afugentando-as, assim como qualquer outra coisa que Hal queira. Hal é bastante impiedoso, você sabe. Sophie não precisava que lhe dissessem que Hal era impiedoso. Por outro lado, provavelmente o demônio era tão perverso quanto ele. E você não ganha nada com esse contrato? Perguntou ela. Eu não teria entrado nele se não ganhasse, Disse o demônio, bruxuleando tristemente. mas não o teria feito se soubesse como seria. Estou sendo explorado. Apesar de sua cautela, Sophie sentiu compaixão pelo demônio. Pensou em si mesma fazendo chapéus para Fanny, enquanto ela passeava por aí. Tudo bem, Disse ela. quais são os termos do contrato? Como posso quebrá-lo? Um ávido sorriso púrpura espalhou-se pelo rosto azul do demônio. Você concorda com o pacto? Se você concordar em quebrar o feitiço que está sobre mim, Respondeu ela, com a forte sensação de que dizia algo fatal. feito! Gritou o demônio, o rosto comprido saltando alegremente em direção à chaminé. Vou quebrar seu feitiço na hora em que você romper meu contrato. Então me diga como quebrar seu contrato. Replicou Sophie. Os olhos laranja cintilaram e se desviaram. Não posso. Parte do contrato é que nem o mago nem eu podemos dizer qual é a cláusula principal. Sophie viu que fora enganada. Abriu a boca para dizer ao demônio que, nesse caso, podia ficar ali naquela lareira até o dia do juízo final. O demônio percebeu o que ela diria. Não seja precipitada, Estalou ele. Você pode descobrir o que é, se observar e ouvir com atenção. Eu lhe imploro que tente. O contrato não vai fazer bem a nenhum de nós dois a longo prazo, e eu mantenho a palavra. O fato de estar preso aqui mostra que mantenho mesmo. Ele estava de fato saltando sobre a lenha de uma forma agitada. Novamente, Sophie sentiu uma onda de compaixão. Mas se devo observar e ouvir, isso significa que tenho de ficar aqui no castelo de Hal. Objetou ela. Somente cerca de um mês. Lembre-se de que tenho de estudar seu feitiço também. Alegou o demônio. Mas que desculpa posso dar para ficar aqui? Vamos pensar em uma. Hal é inútil em várias coisas. Na verdade, Começou o demônio, sibilando malevolamente. ele está tão voltado para o próprio umbigo que, na metade das vezes, não enxerga adiante do nariz. Podemos enganá-lo, desde que você concorde. Muito bem, Disse Sophie. vou ficar. Agora encontre a desculpa. Ela acomodou-se confortavelmente na cadeira enquanto o demônio pensava. Ele pensava em voz alta, num murmúrio crepitante, que fazia Sophie lembrar-se da forma como falara com sua bengala no caminho, e ardia enquanto pensava com um estrondo tão alegre e poderoso que ela tornou a dormir. Pensou ouvir o demônio fazer de fato algumas sugestões. Lembrava-se de sacudir a cabeça negativamente para a ideia de que devia fingir que era a tia-avó de Hal, havia muito desaparecida, e mais uma ou duas ainda mais absurdas. No entanto, não se lembrava com detalhes. Por fim, o demônio começou a cantar uma canção suave e bruxuleante. Não era em nenhuma língua que Sophie conhecesse. Pelo menos assim ela imaginara, até ouvir nitidamente a palavra caçarola cantada várias vezes. E ela a puxava para o sono. Sophie caiu num sono profundo,
com a leve suspeita de que agora estava sendo enfeitiçada, assim como enganada. Mas isso não a aborrecia. Logo ela se livraria do feitiço. Capítulo 4, no qual Sophie descobre vários fatos estranhos. Quando Sophie acordou, a luz do dia escoava à sua frente. Como não se lembrava de ter visto nenhuma janela no castelo, o primeiro pensamento de Sophie foi de que adormecera costurando os chapéus e que sonhara que estava indo embora de casa. O fogo à sua frente havia se reduzido a carvão rosado e cinza branca, o que a convenceu de que ela certamente sonhara que havia um demônio do fogo ali. Mas seus primeiros movimentos lhe disseram que algumas coisas ela não sonhara. Todo o seu corpo estalava. Ai! Exclamou ela. Meu corpo todo está doendo. A voz era um ruído agudo e fraco. Ela levou as mãos ossudas ao rosto e sentiu as rugas. Com isso, percebeu que estivera em estado de choque todo o dia de ontem. Estava muito zangada com a bruxa das Terras Desoladas por ter feito isso com ela. Muito, muito zangada. Entrando em lojas e transformando as pessoas em velhos, exclamou ela. Ah, ela vai ver só! Sua raiva a fez levantar-se numa salva de estalos e rangidos e dirigir-se mancando até a janela inesperada, que ficava acima da bancada de trabalho. Para sua perplexidade, a vista dali era a de uma cidade litorânea. Podia ver uma rua sem pavimentação que subia, ladeada por casinhas de aparência pobre e mastros se projetando além dos telhados. Além dos mastros, ela divisava o brilho do mar, algo que nunca vira antes na vida. Onde estou? Perguntou Sophie ao crânio de pé na bancada. Não espero que me responda isso, meu amigo, acrescentou apressada, lembrando-se de que esta era a casa de um mago, e fez meia volta para dar uma olhada na sala. Era um cômodo bastante pequeno, com pesadas vigas pretas no teto. A luz do dia dava para ver que estava incrivelmente sujo. As pedras do chão encontravam-se manchadas e engorduradas. A cinza empilhada junto ao guarda-fogo da lareira, teias de aranha pendendo das vigas. Havia uma camada de poeira no crânio. Distraída, Sophie a limpou quando foi espiar a pia ao lado da bancada de trabalho. Ela estremeceu com o lodo rosa e cinza ali dentro e o lodo branco que pingava da bomba acima dela. Hal, obviamente, não se importava com as péssimas condições em que seus criados viviam. O restante do castelo tinha de estar além de uma das 4 portas pretas baixas que se viam ali. Sophie abriu a mais próxima, na parede oposta, depois da bancada. Atrás dela havia um grande banheiro. Em certos aspectos, era um banheiro que normalmente você só encontraria num palácio, cheio de luxos, como um vaso sanitário reservado, um boxe de chuveiro, uma banheira enorme com pés em forma de garras e espelho em todas as paredes. Mas estava ainda mais sujo do que o outro cômodo. Sophie estremeceu diante do vaso sanitário, encolheu-se com a cor da banheira, recuou diante do musgo que crescia no chuveiro e, com facilidade, evitou olhar sua figura enrugada refletida nos espelhos, pois o vidro estava coberto com borrões e fios de substâncias não identificadas. As substâncias não identificadas, propriamente ditas, amontoavam-se numa grande prateleira acima da banheira. Estavam em potes, caixas, tubos e centenas de pacotes e bolsas de papel pardo rasgados. O pote maior trazia um nome, anunciando em letras tortas: Poder Secante. Apanhou um pacote aleatoriamente. Leu Pele, rabiscado nele, e mais que depressa o colocou de volta no lugar. Em outro pote se lia Olhos, escrito com a mesma garatuja. Um tubo exibia Para decomposição. Parece funcionar mesmo, murmurou Sophie, olhando para a pia com um estremecimento.
A água jorrou quando ela virou uma torneira azul esverdeada, que devia ser de cobre, e Sophie deixou a água levar um pouco daquela decomposição. Depois, lavou as mãos e o rosto na água sem tocar a pia, mas não teve coragem de usar o poder secante. Secou as mãos na saia e foi em busca da próxima porta preta. Esta se abriu para um lance de degraus de madeira frouxos. Sophie ouviu alguém mover-se lá em cima e fechou a porta, apressada. Parecia só levar a uma espécie de sótão, de qualquer forma. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.